Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer nossa oração de investimento. Gratidão é um investimento na memória. A memória é o maior patrimônio que o ser humano tem. Quem cuida bem da sua memória está preparado para a vida. Mas quem não cuida da memória destrói o curso da vida. E o melhor alimento para a memória é a gratidão. O melhor exercício para a memória é a... Amém? Então vamos valorizar isso. Faça disso um culto. Faça o seu culto um culto de gratidão, exercitando a memória nas coisas boas. Amém? Isso é uma forma de culto. Culto cria cultura. Por que não cultuar da maneira certa? Em vez de ser vir só para pedir, venha para agradecer. Todos aqueles que foram abençoados pelo Senhor, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já foi abençoado pelo Senhor? Todos os que foram abençoados pelo Senhor, que voltaram para agradecer, levaram outra bênção maior. Estude na Bíblia isso. Todos aqueles que foram agraciados com uma bênção e vieram para agradecer, voltaram com uma bênção ainda maior. E aqueles que não agradeceram, que não reconheceram, ficaram só com a primeira. A primeira bênção foi o atendimento a uma necessidade. A segunda bênção, que é maior, foi a salvação. Tem bênção maior que a salvação? Me ajudem? Existe uma bênção maior que a salvação? Porque a salvação resolve o problema eterno do ser humano. Amém? A cura, ela resolveu a questão do corpo, e o corpo tem vida curta. Um milagre resolveu o problema da saúde. A saúde é do corpo e tem vida curta. Ah, eu fui agraciado, eu tive meus problemas resolvidos. Olha, mesmo que você seja agraciado com carro zero, logo ele fica velho. Amém? E já deixa de ser novo, né? E depois de velho só dá trabalho, despesa. Amém? Vamos agradecer então. Por que eu chamo a atenção? Porque não é fácil mudar uma cultura. Eu custei a mudar. Mas foi tão bom na minha vida que eu não me canso de insistir. Amém? Porque eu gostaria que todos descobrissem o poder de um coração grato. Paizinho, muito obrigado, Pai, pelo teu grande amor para conosco. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo perdão de nossos pecados, pela redenção da nossa vida, pelos cuidados que a cada dia o Senhor nos dá. Obrigado, muito obrigado, porque o Senhor nos adotou como filhos, e o Senhor é o nosso pastor, e nada nos tem faltado. Obrigado, obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou de uma vida que nós não tínhamos liberdade, nos libertou para nós hoje sermos livres, e nós te louvamos, te adoramos, porque a nossa alma é livre para te servir, a nossa alma é livre para também ser solução e também ser bênção nas vidas dos outros. Muito obrigado. Obrigado pela liberdade que temos de poder louvar, adorar e de estarmos aqui também para aprender a Tua Palavra. Obrigado pelas instruções que a Tua Palavra nos traz, que nos prepara para a vida, que ajuda a tirar de dentro de nós o potencial divino que o Senhor nos deu. Obrigado porque nós somos uma semente do Teu reino, e o Senhor, com a Sua graça, tem feito germinar essa semente,
e nós temos, ó Senhor, sido o fruto do teu amor, o fruto do sacrifício de Cristo, e temos também frutificado para o teu reino. Muito obrigado. E também nos colocamos diante de ti com a mente e o coração abertos e dizemos a ti nessa noite, ó Pai, usa de misericórdia para com todos, falando também individualmente com cada um, e que a graça venha ao encontro das necessidades, que a palavra venha como luz para o caminho, como resposta para as dúvidas, como instrução para a vida. Nós abençoamos a todos. Eu peço, Pai, que a tua graça alcance a todos, e em nome de Jesus peço-te essas bênçãos. Amém. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Tchururururu, 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 tchurururu. Diga bem forte comigo. Eu te agradeço. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluias. Obrigado, Senhor. Podeis tomar assentos. Quero dar algumas informações para logo entrarmos na palavra. Amanhã, dia 11, teremos aqui um evento social, o Break Empreendedor, que estará sendo ministrado e estará sendo demonstrado a força da mulher para os novos rumos da economia. Não é só para a mulher, não, é para todos. E eu gostaria que os homens que não estão indo bem, que não percam essa oportunidade, porque tem homens que não gostam de ouvir e aprender com as mulheres. Mas nós temos que ser inteligentes. Eu estou falando sobre sabedoria. E a sabedoria, uma das marcas, um dos perfis da sabedoria, que ela mostra a diferença entre pessoas, entre ambiente, entre resultados, entre beleza, qualidade e oportunidades. Então a sabedoria ensina a ver as diferenças. E agora eu vou fazer uma colocação prática. Quem está tendo um crescimento nos últimos tempos, um avanço e um crescimento melhor? São os homens ou são as mulheres? Vamos fazer uma votação? Quantos que acham que é os homens? Levantam a mão. Quantos acham que as mulheres? Levantam a mão. Então, se está vendo que elas estão crescendo mais que os homens, então eu convido você a vir ouvir para saber o porquê que estão crescendo mais. Não é porque não gosta e ficar para trás, descartar. Não, eu vou dizer uma coisa, ainda hoje, eu aconselhando alguém,
eu disse, uma pessoa disse assim: pastor, eu não gosto de fazer tal coisa. Quantos querem crescer na vida? Faça o que você não gosta. Porque se você fizer só o que gosta, você não vai passar da mesmice. Se você faz só o que gosta, você não vai sair da mesmice. Porque só faz o quê? O que está automatizado. Se você quer crescer, tenha disposição, humildade e obediência de fazer também o que não gosta. Olha, foi dessa maneira que eu fui moldado, preparado para o que eu faço hoje. Eu não gostava de falar ao público, não gosto ainda, mas vejo que é um compromisso e eu não sou de deixar compromissos para trás. Então está aí o break amanhã à noite, reserve o seu cartão, vem aí, eu estarei aí, viu? Não vai ficar sozinho não, viu? E também, amados, na sexta-feira teremos a vigília de oração. Está aí uma oportunidade para você vir orar pelos outros. E eu tenho ensinado aqui que aquilo que necessitamos para nós, devemos primeiro fazer pelos... Não adianta pedir para a igreja orar por você. Vem orar pela igreja, que automaticamente a oração da igreja irá em crédito para você. Amém? Então não dê uma de mendigo, só me dá. Não, dê uma de inteligente. Plante, porque quem planta, quem abençoa. Amém? Está aí um princípio prático. Necessitamos também para sábado, voluntários para ajudar a servir no chá. Teremos aqui o chá das mães dos alunos da escola. Então está aí a oportunidade para você servir. E no domingo teremos a ceia, no culto da manhã e no culto da noite. E como domingo será o dia das mães, se você quer a bênção de Deus, se você quer a mãe de você, sua mãe abençoada, qual é o lugar que é o lugar da bênção? É o dia das mães, vamos ficar em casa com a mãe. Que bênção você produz para sua mãe ficando em casa? Se é do altar que sai a bênção, é do Senhor que vem a bênção. Então está aí a oportunidade para valorizar. O Dia das Mães, todo o modelo que o mundo monta, prepara, é um modelo econômico. Mas Deus tem princípios, e o reino de Deus, para quem quer vencer na vida e ter as coisas acrescentadas, os planos e sonhos realizados, o reino deve estar em primeiro lugar. Então traga a sua mãe e também ofereça para a sua mãe no domingo aqui. A cantina, nossa cantina estará realizando um almoço especial. Eu quero dizer para os irmãos, eu gosto de coisa boa, mas eu não tenho mais prazer de ir nos restaurantes, porque o ambiente está pesadíssimo. O ambiente é pesado. E aqui Deus nos deu esses espaços justamente para desenvolvermos a comunhão. E outra coisa, amados, muitos vão nesse dia fora, pagam caro, entram em fila, o ambiente pesado, avalie depois se valeu a pena. E aqui, na presença de Deus, Deus estará usando desses expedientes para a sua própria edificação espiritual, pois é na comunhão com os irmãos que Deus derrama a bênção e a vida para sempre, diz o Salmo 133.
Então valorize, meu irmão, minha irmã, reserve, para que os irmãos não tenham que buscar revelação, o número de pessoas que estarão vindo. Então faça parte da organização também. E também, amados, estamos no mês de maio, né? Do dia 26 a 28 teremos um retiro de preparo para quem quer trabalhar, para quem trabalha e quem quer trabalhar na capelania e para o Ministério Estação Integração. Que negócio é esse, Estação Integração? São as pessoas com mais de 30 anos, que são só, ou viúvas, ou separadas, ou maduras que ninguém apanhou ainda. Está aí a oportunidade, porque estação integração. Quem está na estação, uma hora dessa passa um trem. E ela pega o rumo de seu destino. Amém? Está aí a oportunidade. Tudo isso são meios para ajudar a resolver problemas afetivos. Amém? Quem não tem problema afetivo? Agora, porque não deu certo, agora todo homem não presta, porque você arrumou um homem que não prestou, todo homem não presta. É engano. Tem os bons e os maus. E o que ajuda, amados, eu estou aqui já na 11ª ministração sobre escolhas e decisões. As pessoas escolhem errados porque não aprendem. Toma decisões, porque nós temos 4 capacidades: coração, alma, entendimento e força. E essas capacidades, elas devem interagirem juntos, em equilíbrio. Assim como o ano tem 4 estações, e para cada estação tem a sua cultura própria. Então essas capacidades são capacidades que Deus nos deu para nós viver bem todo o tempo. Em tempo de crise pessoal, crise da idade, crise econômica, crise social, crise espiritual, crise de identidade. Quanta gente aí que está perdendo o cabelo não sabe ainda a que está nesse mundo. Isso é crise. A tragédia na vida para os seres humanos não é a morte, é viver uma vida sem propósito, sem saber a que está, para que serve, sem deixar e criar a sua história, sem saber qual é o seu potencial, o seu ponto forte, sem saber para que foi criado. Deus não criou nada e ninguém sem um propósito. Até na fauna, na flora, cada espécie, cada coisa é para fazer parte de um ecossistema de equilíbrio e de sustentabilidade. O ser humano também, porque nós somos dependentes. A nossa vida é uma vida de dependência e cooperação. Eu dependo e coopero, você depende e coopera. Amém? Nós somos interdependentes, não somos ilhas, cada um vive para si. E quem pensa que é uma ilha que vive para si, acho que não vale a pena viver, viu? Não dá prazer de viver. Amém, amados? Então esse retiro, dia 26 a 28, é para você se preparar para também estar solteiro, estar só, tem frustração, tem traumas, traz as marcas de um relacionamento errado. A estação está aí para lhe ajudar. Amém? Amém? Vamos para um texto em Mateus capítulo 11, verso 1 a seguir. Vamos ler esse texto aí. Tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali
a ensinar e a pregar nas cidades da região. Ora, quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: Ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Ao partirem eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Ele é aquele de quem está escrito: Eis aí envio eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Mas a quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos que, sentado nas praças, clamam aos seus companheiros: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não pranteastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Amém. Aqui nós vemos esse relato, como eu estou falando sobre sabedoria, pois é a sabedoria que nos ensina a ver as diferenças. E a sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é o que nos dá a vida, é o que nos dá a recompensa, é o que nos ajuda a desenvolver as habilidades e a tirar de dentro de nós tudo aquilo que está já aprovisionado ou dentro de cada um. Então, quem não desenvolve a sabedoria perde as oportunidades, como naqueles dias, nos dias de Jesus. E nós vemos aí Jesus testemunhando a respeito de João. Mas o povo não via. O povo quer olhar e só vê o que é aparente. Ele não consegue examinar, porque quem não tem sabedoria não vê as diferenças. Quem não tem a sabedoria não consegue ver fruto. Quem não tem sabedoria não dá valor a conteúdo, a verdades e aos princípios da vida. Então é a sabedoria que nos ajuda a aproveitar as coisas boas. E aí ele comparou essa geração a crianças que fazem barulho e querem o resultado do barulho que fazem.
mas não conseguem ver o que de bom está acontecendo. Jesus testemunhou. João, o Batista, é aquela promessa de restauração que o Senhor dá quando falou através do profeta Malaquias, que antes do grande e terrível dia do Senhor, o Senhor estaria enviando o profeta Elias. João Batista é este profeta, que veio trazer o quê? O reino de Deus. Ele veio preparar o caminho para Cristo, anunciando que o reino de Deus estaria próximo. E aí veio Jesus anunciando que o reino é chegado. E João já estava preso, mas manda buscar informação. Pede para um de seus discípulos irem falar com Jesus e perguntar: és tu aquele que estávamos esperando ou teremos que esperar outro? Jesus não disse eu sou. Jesus apenas mostrou os frutos. E pelos frutos se conhece as árvores. Amém? Pelos frutos se conhece as fontes. Se são fontes proveitosas, benéficas, abençoadoras. É o fruto que testemunha. E Jesus apenas mostrou o fruto. E ele confirma aí. E aí ele reclama, ele mesmo diz: olha, veio João, mas olharam para a aparência dele, para a cultura dele, vestindo, sua veste era de peles de camelos, sua alimentação era mel silvestres e gafanhotos. E eles então atribuíam que João era um endemoniado, um desregrado. Mas aí veio Jesus como um cidadão normal, que comia, bebia, se relacionava com todos os níveis e classes de pessoas. Mas eles diziam: eis aí um comilão e um beberrão de vinho. As pessoas, quando são confrontadas em seus erros, por não quererem olhar para si, tentam desgastar quem mostra. Por isso que existe muito marketing negativo desse pastor e desse ministério, porque aqui nós explanamos a palavra como ela é. E aqueles que são confrontados pela palavra e que não querem mudar, então fazem que nem fizeram nos dias de João Batista, chamando de um endemoniado. Que nem fizeram no começo do ministério de Jesus, quando Jesus pregava, curava, libertava, mas ele tinha uma vida normal de um cidadão que comia, bebia, se relacionava com todos. Eis aí um comilão e um beberrão de vinho. Mas Jesus não se deixou atingir. Sabe o que ele disse? Que a verdadeira sabedoria é justificada pelas suas obras. Então, quantos querem ter sabedoria? Ela é a coisa principal. E quem busca sabedoria não se deixa levar por crianças que aplaudem ou criticam, que fazem coisas e querem elas mesmas serem reconhecidas, que nem Jesus conta nessa ilustração. Em Provérbios capítulo 8, verso 34 a seguir, olha o que diz ali sobre a sabedoria. Feliz é o homem que dá ouvidos à sabedoria, porque o capítulo 8 é um capítulo que revela a sabedoria. Então tudo que fala ali está reverenciando e se referindo à sabedoria. Feliz é o homem que me dá ouvido, está dizendo a sabedoria, que a cada dia vela as minhas entradas, esperando junto às ombreiras da minha porta. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas olha o que diz: mas o que pecar contra mim,
o que não quer ver os frutos e que só dá ouvido em conversas que não comprovam o que falam, estão pecando contra ela. Pecam contra a sabedoria. E quem peca contra a sabedoria faz mal à sua própria alma. Todos que odeiam a sabedoria amam a morte. Porque se você odeia a sabedoria, não quer a verdade, com certeza sua vida não tem a melhorar, só tem a piorar. Porque a morte não é o fim, mas é o começo de uma decadência, de uma decomposição. Amém? Pode ver, sai o espírito do corpo. Em 24 horas, se não for já guardado, começa a cheirar mal. E aí vai indo. E cada matéria ou cada produto do corpo tem um tempo de durabilidade. Que dura um pouco mais é o osso, mas também não dura para sempre. Amém? E aí mostra-nos que quem peca contra a sabedoria faz mal a si mesmo. Então eu tenho falado já há umas 10 ministrações sobre essas escolhas e decisões que constroem. Constrói a vida que cada um tem. Minha vida é construída em cima de minhas escolhas. Sua vida é construída em cima das suas escolhas. Ninguém escolheu para você. Não foi você que escolheu o cônjuge que você tem? O trabalho onde você trabalha? A roupa que você veste? Ou ainda a mamãe compra para você? Tudo são escolhas pessoais. Tudo. O seu nível é resultado das escolhas, de escolher, estudar, se preparar. O seu crédito, aonde você presta serviço, é resultado da escolha de você ter escolhido se dedicar ou escolhido se desleixar. Tudo são escolhas. Amém? Até mesmo se um dia você se dá mal com a mudança da temperatura, foi uma escolha mal feita. Não observou o tempo. Amém? Tudo são resultado de escolhas. E não adianta nós procurar culpado, achar que o governo é culpado. Mesmo com tudo o que acontece de errado, cada um tem que se queixar de si e não dos outros. São nossas escolhas que constroem a nossa vida. E eu tenho proposto aqui, porque Deus nos propõe, Ele não impõe, Ele propõe. Deus propõe, Ele não impõe, Ele propõe. E Ele diz, olha, busca sabedoria. Se você amar, ela vai se achegar a você. Mas se você odiar, ela vai se afastar de você. Porque aquilo que a gente ama, a gente atrai, o que a gente odeia, a gente afasta. E eu tenho mostrado aqui como a sabedoria pode construir em nós uma capacidade para termos uma gestão sadia. Como é que você vai ter coisas fora se você não administra o que tem dentro? Todo sonho com a sua casa própria, uma estrutura de vida, um bom conforto. Mas você oferece um bom conforto à sua mente, às suas emoções? Porque se você não tem domínio das suas emoções, do seu psicológico, não adianta estar cercado ou ter uma boa reserva de valores no banco e ter muito patrimônio. O problema da infelicidade e das insatisfações não moram fora, moram dentro de cada um. O potencial que cada um tem está dentro. Como também a semente da degradação também está dentro. São as escolhas e decisões que nós tomamos que vai construir o bem ou o mal.
a felicidade ou a infelicidade, a paz ou a guerra, a vida eterna ou a condenação eterna. Tudo sai de dentro. O reino de Deus está dentro, como também o desejo para o mal também está dentro. E o ser humano já tem dentro de si um grande conflito. Por isso a necessidade que temos do nosso culto a Deus, de tirar a cada dia momentos de meditação na palavra, momentos para orar, momentos para ouvir. Porque se a gente alimenta e cultua a Deus, o nosso espírito se fortalece, e o espírito fortalecido vence a inclinação da carne, vence os legados hereditários, vence as influências de fora. Tudo começa dentro. A libertação que prevalece é a que vem de dentro para fora. É pela palavra. O Senhor ressuscita o espírito, pelo seu poder, pela obra do seu espírito. E Ele também, pelo poder da palavra, pela instrução da palavra, pelo exercício da palavra, Ele reeduca a nossa alma, para nós disciplinarmos o nosso corpo, para nós ensinar, fazer com que o nosso corpo seja o servo, não o Senhor. Amém? O corpo é o veículo da alma e do espírito. Ele não é o motorista deve ser o espírito. Um espírito ressuscitado, um espírito vivificado. A sua comunhão com Deus deve dirigir a sua vida. Mas eu falei aqui e vou recapitular. Se você quer vencer na vida, está dentro de você a semente do reino. Está dentro de você o reino. Mas se a semente não germinar, também não frutifica. Então não te deixe atingir pelos erros dos outros. Por que a palavra nos chama muita atenção disso? Porque está em você, com você, e numa linha para você que Deus dá. O ser humano tem linha direta com Deus. Amém? Porque a salvação é pessoal. Amém? Então, se você faz as suas escolhas e toma as suas decisões, aprenda também a fazer escolhas e tomar decisões com respeito ao que Deus propõe a você. Porque com respeito ao que o mundo oferece, você escolhe e decide. Você escolhe querer ou não querer, e você decide querer ou não querer. Faça isso também para com as coisas de Deus. Aprenda a exercitar sua escolha e decisão. Olha o que fez Josué capítulo 20, acho que é 24, verso 15, ou é 15, 24 em Josué. O que Josué fez ali? Quando ele estava diante do povo, 24, 15, ele diz, o povo estava no automático, vivendo o dia, a socialite da época, que nem hoje se vive aí, as informações de tudo que acontece, o povo de Israel estava assim. E Deus estava ficando sem muita importância. Eu creio que estavam vivendo resultados da terra. A terra era boa, produtiva, rica. E quando os resultados são bons, as pessoas se esquecem de Deus. Porque a maioria das situações, o comportamento das pessoas está ligado às necessidades. Se lembram de Deus para atender necessidades. Não se lembram de Deus para reconhecer que o que são, o que têm e de onde vieram, tudo pertence a Deus. Então o povo estava nessa, no automático. E Josué teve que chamar atenção assim. Mas, se vos parece mal o servirdes ao Senhor, porque não havia interesse
de terem e quererem compromisso com Deus. Quando entraram na terra, que tiveram que expulsar os inimigos, eles tinham devocional, tinham compromisso, tinham uma busca diária de proteção, de provisão e também de direção para a vida. Mas depois que conquistaram e estavam desfrutando da bênção e dos resultados, não precisa, porque agora nós temos. E aí então, não queriam mais servir a Deus. Não queriam mais o compromisso com Deus. E Josué chamou a atenção. Olha, se vos parece malo servirdes ao Senhor, escolham hoje a quem a vez de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porque eles tinham lembranças. Por exemplo, por que ficaram escravos no Egito por 430 anos? Porque deixaram de servir a Deus e começaram a servir os deuses do Egito. E agora? O povo clamou porque foram perdendo o direito à vida. Deus preservou um, que foi Moisés, e preparou para libertá-los. E ele libertou. E como o povo queria libertação, clamou por libertação, buscou e se dedicou, Deus tirou de lá e trouxe agora para essa terra, que era habitada pelos amorreus. Por que Deus desocupou os amorreus? Porque os deuses dos amorreus eram idolatria. Não eram deuses verdadeiros, eram religiões malignas. Então Deus tirou os amorreus, porque serviam a deuses. E agora, aquele povo que se comprometeu com Deus quando estavam na miséria, quando eram escravos lá no Egito, se comprometeu e Deus os tirou do nível de escravidão, cuidou eles durante 40 anos no deserto, não deixando faltar, passarem sede, nem fome e nem nudez, por 40 anos. Deus então introduz na terra da promessa. Mas ali, e Deus disse, olha, tomem cuidado ao entrar nessa terra, porque a terra é boa. Não venha dizer o vosso coração, depois de enriquecerem, que não precisam mais do Senhor. E o Senhor já deu essa advertência, que isso poderia acontecer, e veio acontecer. E aí Josué chama a atenção, diz, olha, a situação que vocês estão. Há uns 3 anos atrás eu falei aqui, diante de tanta promessa, de tanto paternalismo, de tantas facilidades vindas do governo, que eu tinha dito algumas vezes, os crentes não vão precisar de Deus por um tempo. E agora? Ao ponto de até pastores se apetizarem para terem benesses, sem olharem para a ideologia que é contra princípios e contra os princípios de Deus. Porque o cristão jamais deve fazer aliança com ideologias malignas, ideologias abomináveis, que aprova aborto, casamento, que acoita rebelião, e tantas outras coisas. E aí, estamos aí hoje, o Brasil vivendo as consequências
Assim como nos dias de João Batista, que ele anunciou, o povo não quis ouvir. Veio Jesus trazendo o reino, e o povo também não quis, começou a criticar Jesus, chamando de comilão e beberrão. Sempre que quando a pessoa desleixa o seu compromisso com Deus, as consequências vêm. Então Josué fez eles lembrarem. Vocês se lembram da história de vossos pais? Que situação vocês viveram? Vocês conhecem a história dessa terra? Era um povo rico, e Deus teve que tirá-los por causa da idolatria, por causa do desleixe. E vocês estão entrando por esse mesmo caminho. Josué diz, chamando a atenção do povo, vocês estão entrando no mesmo caminho de vossos pais, ou desses moradores que estavam aqui antes de vocês. E ele então, ele chama a atenção. Escolhei hoje a quem haveis de servir. Tem 3 escolhas. Aos deuses de vossos pais, que levou a miséria lá no Egito, ou aos deuses dos povos que habitavam aqui, que foram todos destruídos. Ou, eu tenho a escolha feita. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sempre nós temos oportunidades para escolher. Quando nos acordamos a cada manhã, eu escolho se atendo o despertador, que nem preciso mais. Quando é aquela hora, já estou acordado. Mas se eu virar para o outro lado, volta o sono. Não é verdade? Mesmo que tenha o hábito daquela hora ser despertado. É uma escolha atender compromisso. É a escolha manter compromisso. Amém? É uma escolha que cada dia nós temos que fazer. É uma escolha que a cada dia nós temos que fazer. Vamos ser honestos, vamos ser justos. Dizei a quem se ajusta que bem lhes. É uma escolha. É uma escolha falar a verdade ou a mentira. É uma escolha apoiar o certo ou o errado. É uma escolha lutar pela ordem ou apoiar a desordem. Tudo é uma escolha. Amém? Não precisa sair para fora. Lá no seu interior, tudo é bem claro, porque Deus sonda até os corações. Amém? Deus sonda os corações. É aquela escolha. Eu sei que muitas vezes, quer ver, amados? Aqui mesmo, quando eu estou falando coisas pela Bíblia, querido, eu falo a palavra. Eu não sou contra as pessoas. Eu sou contra ideologias erradas. Amém? Nós temos que separar. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Eu trato bem a todos os políticos de todos os partidos. Mas, olha, a tua escolha, a tua ideologia não serve para mim. Porque se eu abraçar ela, eu perco a de Deus. Porque luz e trevas não habitam no mesmo ambiente. Ou é trevas ou é luz. Amém? Então são escolhas que nós temos que fazer, mas nada melhor do que buscar a sabedoria, investir na sabedoria, para se saber fazer as escolhas certas, para não fazer escolhas erradas. Como é frustrante na vida fazer uma escolha errada, num negócio, num trabalho, num casamento, numa
num compromisso assumido. Amém? Numa palavra. Em algo que se faz. Como é frustrante ter vivido, se desgastado, investido, e depois ver que a escolha foi errada, a decisão foi errada. Tem coisas que se tornam, quando é material, se tornam quase que irreparáveis, o prejuízo é inevitável. Mas ainda bem que com respeito à salvação, não importa como você chegou aqui acreditando até em Papai Noel, o que vai importar é o que você leva do que você ouvir essa noite. Amém? Porque a graça lhe oportuniza você recomeçar a cada dia. A graça é um favor divino que dá a você o que você não pode alcançar. Mas o que você pode alcançar, ela não lhe dá. A graça não decide por você. A graça não escolhe por você. Ela está à disposição. A escolha e a decisão é sua. Depois da sua escolha, querer a graça, querer Cristo, querer a palavra, querer a verdade, e aí então a graça vem e lhe ajuda a você ir entendendo, ir reconstruindo a sua vida. Então, nunca te deixe atingir pelos erros dos outros. Respeite aqueles que têm, aqueles que sabem. Creia na lei da semeadura. Respeite a cadeia de autoridade, porque cada princípio tem um poder tremendo. O princípio da autoridade, o princípio da honra, o princípio da obediência. Há um poder sobrenatural na prática desses princípios. Eu falei na quarta passada, acelere e torne conhecido a sua capacidade para você sair da situação que está. Então, acelere. Como? Torne conhecida a capacidade que você tem, o potencial que há em você. Não pense que as pessoas vão lhe procurar para lhe dar um trabalho. Torne conhecida a sua habilidade, a sua capacidade, colocando a serviço, atendendo necessidades. Porque hoje quem oferece trabalho e dá oportunidades para trabalho, desejam pessoas dispostas, altruístas, voluntárias. Amém? Que tenham disposição para servir. Então é a maneira prática. Não fique nessa do modelo do mundo, pensando que você vai ter aquela vaga ou aquela oportunidade para continuar aquela função que você fazia aí 10, 15, 20 anos atrás. Não, as coisas mudaram. E quero lhes dizer, o mercado de trabalho é o próximo. Aprenda a servir ao próximo, que nunca faltará oportunidade para você servir. O mercado de trabalho é o próximo. Amém? Pensaram bem nesse sentido, nesse conceito? Que o mercado de trabalho é o próximo? Para quem se fabrica as coisas? Para quem? Então o mercado é o próximo. Ah, mas eu vou para dentro de uma empresa lá trabalhar numa repetição, numa operação repetitiva lá. Mas aquilo lá vai produzir para quem? Para quem? Para o próximo. E alguém vendo a maneira e a qualidade, a dedicação, o zelo com que você desempenha, vai querer você porque quer ver você melhor e ele quer coisas melhores. Então quem oferece coisas boas, tem quem deseja coisas boas. Amém? Então torne conhecida a sua capacidade, suas habilidades, sua disposição, os seus conceitos de fé. Torne conhecido que você vai sair dessa situação. Mas não fique aí com o conselho do mundo, pensando que vão ir atrás de você.
Eu já fui empresário. Eu sei como é que funciona isso aí tudo. Eu vou fazer uma pergunta desafiadora aqui. Quantos aqui estão empregados? Levante a mão. Você que está empregado, quantos, você é empregado, você recebeu proposta de outra empresa para você ir para outra empresa? Levante a mão quem tem recebido. Levante a mão sem mesquinhas. Tá aí. Como é que o empregado recebe proposta e o desempregado não? Eu não quero expor os desempregados aqui, viu? Os irmãos estão vendo? Que quem está empregado recebe proposta para trabalhar em outra. E quem está desempregado não é lembrado? Porque ele não está servindo ao... Ele não está servindo ao próximo. Nós aqui ensinamos e ajudamos muita gente a sair das dificuldades, das crises, oportunizando as pessoas servirem voluntário. E os últimos que vieram servir voluntário aqui, olha, não trabalharam muitos dias. Mas o que tem de gente desempregada, mas voluntária não trabalha. O sindicato arruinou a sua fé. O sindicalismo arruinou os princípios da obediência. Mas vai vir o troco para o sindicalismo. Essas mudanças vai melhorar para o patrão, para o empregado e vai piorar somente para os sindicalistas. Examine bem as reformas que estão acontecendo e são bênção de Deus. Não vai tirar nada do empregado, vai tirar dos sindicalistas. Porque o empregado está lá seguindo o discurso deles. E você, como empregado, dá 2 dias de trabalho para o sindicato, que só tira emprego e não dá emprego para? Sabia que 2 dias que você trabalha, que você ganha, vai para o sindicato? E aí é eles que fazem essas, que impede quem quer trabalhar. E dizem que é democracia. Democracia se dá liberdade para quem quer e para quem não quer. Quem quer trabalha, quem não quer que não trabalha. Amém, amados? Então estão essas escolhas erradas, por falta de conhecimento da palavra. E o pior é que tem muitos crentes nessas filas aí também fazendo isso. Por que essa igreja é chamada Igreja dos Ricos? Porque só tem empresário? Não. As pessoas que levam a sério os ensinos que recebem aqui, elas melhoram de vida, sim. Amém? Melhoram, sim. E eu quero comentar um pouco hoje sobre a sua decisão de... Quantos querem vencer na vida? Todos, eu muito mais. Tome a decisão de entrar em todo o ambiente com o desejo de aprender. Desejo de aprender. É isso que constrói. Porque tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Então entre em cada ambiente com a postura de aprendiz. Algo nesta mensagem, se você quer vencer na vida, com certeza você já deve ter anotado alguns conceitos. Algo nesse ambiente, você que está aqui pela primeira vez, já deve ter visto alguma coisa que pode somar na sua bagagem.
Se você é um aprendiz, você registra grandes lições. Quanto mais funções você aprender, você se tornará um multifuncional. Hoje, um empregado multifuncional não tem desemprego para ele. O desemprego está naquele que só sabe fazer uma coisa. Quanto mais habilidade você desenvolve, olha o que acontece. Provérbios 22, 29. Vês um perito em sua obra, um hábil, uma pessoa que se habilita, que desenvolve as habilidades. Vês um homem hábil na sua obra? Esse perante reis assistirá, e não assistirá perante homens obscuros. Quanto mais conhecimento você buscar, mais culto você se torna, mais sábio, mais domínio próprio, melhor gestão de vida você terá. Quanto mais culturas você aprende, mais culto e mais capacitado a interagir com com povos diferentes, com níveis diferentes também. Quanto mais provas você enfrentar, provações, mais você se aperfeiçoa. Olha o que diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a seguir. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então aqui está a prova, as dificuldades. As dificuldades são oportunidades para a gente fazer a diferença. Quanto mais zelo pelas coisas de Deus você tiver, mais cuidado de Deus você vai receber. Quanto mais da palavra de Deus você armazenar em você, mais de Deus você terá na vida. Quanto mais da prática do bem você exercitar, mais habilidade terá para vencer o mal. Porque o mal se vence na prática do bem. Quanto mais prático, menos teórico. Tem pessoas que só têm ideias, mas não tem prática, não tem conteúdo, só tem teoria. Quanto mais virtudes você desenvolver, menos defeitos, menos vícios você estará carregando consigo. Quanto mais justo você se tornar, menos injustiça vai cometer. Olha o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Pedro diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem eres povo, agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. Mas vamos ver, amados, uma coisa interessante, que foram as escolhas e as decisões que fizeram a diferença na vida de José, de Daniel, de Neemias, de Jabes. José
mesmo ele sendo filho de um patriarca, o privilégio de ser o da confiança de seu pai, o ciúme de seus irmãos, fizeram com que seus irmãos intentassem contra ele, queriam matar, mas Deus o livrou e acabaram vendendo José para os ismaelitas, que o revenderam ao Egito. Mas uma coisa interessante, ele não se deixou atingir pelos erros dos outros. Se você quer vencer na vida, está em você a solução já. Primeira coisa, não se deixe atingir. Ele podia estar chorando ou se deprimindo, mas ele não olhou para o mal que lhe fizeram. Ele procurou retribuir sempre com o bem. Ele foi comprado como escravo, mas ele provou que ele não era escravo. Como? Tornando conhecida as suas habilidades. O que tirou a situação, ou o que mudou, que construiu a vida de José lá no Egito? Se no Egito e para a casa de Potifar ele foi comprado como um escravo, para ser um escravo. E o que mudou? O que ele fez? Ele tornou conhecidas as suas habilidades. E cada vez que ele colocava a serviço do seu Senhor as habilidades que ele tinha, a capacidade que ele tinha, o potencial que ele tinha, ele conquistava espaço. De um escravo se tornou mordomo. Amém? Como que você vai ser abençoado, promovido, se você não torna conhecidas as habilidades que tem a serviço do próximo? Foi tão grande o crescimento dele, que causou ciúme agora, que houve interesse. A própria esposa do patrão dele queria tê-lo como marido, mas ele tinha compromisso com Deus e não se deixou vender. Foi parar na prisão, mas lá também tinha necessidade que ele podia atender. Amém? Lá na prisão, ele tornou conhecida a capacidade dele, a resiliência dele, a dedicação dele, o amor dele pelo próximo. Resolveu o problema, primeiro do ambiente onde servia, e depois atendeu as necessidades pessoais dos presos ali. Dali ele foi chamado, porque tornou conhecidas as suas habilidades. Ele tinha uma habilidade, ele tinha sonhos. Ele sabia lidar com sonhos. E o rei teve um sonho, e ele precisava de alguém que interpretasse esse sonho. Vês um homem hábil na sua obra, perante reis servirá. Amém? Onde é que ele foi servir? Ele tinha habilidade. Meu irmão, minha irmã, eu falei na quarta passada aqui, qual é a sua habilidade? Qual é o seu ponto forte? O que você tem que pode fazer a diferença para promover o reino? E você promovendo o reino, você vai promover a sua vida. Amém? Torne conhecidas as suas habilidades. A escolha é sua, a decisão é sua. Mas nunca fuja. O mercado é o próximo. Coloque a serviço do próximo. Amém? Coloque a serviço do próximo. São verdades. Onde é que José foi parar? Os sonhos dele se cumpriu. Quantos sonham aqui ainda? O que você está fazendo para que os seus sonhos se realizem? Ah, Deus me deu um sonho, Ele vai cumprir.
Ele vai cumprir você fazendo a sua parte. Enquanto você não fizer a sua parte, enquanto você não fizer o que pode, e o melhor que pode, porque a graça só entra em ação depois de você fazer tudo o que pode. Amém? O sobrenatural é sobre a sua capacidade natural de ser solução. Ficamos em pé. Não adianta você agora se inspirar num desses heróis da fé, aonde chegou. Se inspire o que eles fizeram até chegar. O que eles fizeram para chegar. Amém? Descubra o caminho. Porque se você não descobrir o caminho, nunca irá chegar lá. Eu quero orar por você. Mas diante dessas verdades, o que você está fazendo para que sua vida, sua situação melhore, mude, para que mude o quadro? Não adianta ficar esperando que Deus vai lhe dar pronto. Olha, o mundo vende ilusão e, infelizmente, o sistema religioso também aprendeu a vender ilusões. Eu ensino a semear. Eu ensino o caminho, o mesmo caminho que tornou vitorioso esses heróis que estão na galeria da fé. Poderia aqui fazer para cada um uma pregação. A situação de José, a de Daniel, a de Neemias, a de Jabes. Todos eles não quiseram dar continuidade à situação que foram apanhados. Daniel foi levado cativo. José foi levado como escravo. Neemias foi levado cativo. E para povos estranhos. Jabes foi um desgraçado. Que quando nasceu, foi elogiado com o nome de dor de parto. Ele continuou com a desgraça que lhe rotularam? Não. Ele foi rotulado com um nome de desgraça, de sofrimento. Senão eu não quero ser eu não quero ser um sofredor. Eu não quero. E ele começou a invocar a Deus. Ele começou a invocar o Deus de Israel. Ele pediu que Deus lhe alargasse os termos, que Deus lhe desse espaço. Por que ele pediu que Deus lhe desse espaço? Porque ele queria ocupar o espaço. Eu quero dizer para todos, Deus tem dado espaço para todos. Porque através de Cristo o nosso passado todo foi zerado. E todos estão em igualdade diante de Deus. Por que uns melhoram e outros não? Uns crescem e outros não. Uns vencem e outros não. Uns prosperam e outros não. Porque não ocupam espaço. Ganham a semente e não semeiam. Têm oportunidade para servir e não servem. Deus permite as provas. Eu tenho ensinado aqui que quando Deus quer nos promover, Ele nos dá o que mesmo?
problemas a resolver. Ah, eu não fico nessa igreja, tem muito problema. Tem problema por quê? Porque Deus quer lhe promover. Deus não promove preguiçoso. Amém? Deus promove quem encara os desafios da vida. Amém? Deus não nos livra das lutas. Deus nos livra nas lutas. Deus não nos livra das dificuldades. Ele nos livra nas dificuldades. Deus não nos livra das dores, mas Deus nos livra nas dores. Deus não nos livra das crises, mas Deus nos livra nas crises. Agora eu pergunto: existe vitória sem um embate? A palavra nos diz que Deus nos faz vencedores. Mas quem se torna vencedor com Deus? Quem vai à luta. Porque é na luta que vencemos. É no campo de batalha. É enfrentando o inimigo. É buscando solução. Não pense que Deus tem filhinho engomadinho. Filhinho coitadinho. Ah, esse meu filhinho aqui, ele não dá para nada, eu vou livrar ele de tudo. Tem muitos que querem ser esse bebezinho. Aí, bebezinho também não tem capacidade para ser agraciado com benesses, a não ser a mamadeira. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado. Obrigado pelas instruções da tua palavra. Obrigado pelo teu amor derramado em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos oportuniza. O Senhor respeita nossas escolhas e decisões, mas o Senhor também, pelo amor que tem para conosco, coloca diante de nós a bênção, as soluções, a sabedoria, as instruções, todo o preparo que necessitamos para sermos vencedores. Muito obrigado, obrigado, Senhor, porque bem nenhum está nos faltando. O Senhor tem nos dado, tem dado as provisões, os cuidados, os livramentos. Muito obrigado. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia valorizarmos isso, não sermos omissos e também sempre termos disposição para semearmos, para lutarmos, para fazermos a nossa parte e também, Senhor, para glorificarmos a Ti através, ó Senhor, do fruto que o Senhor estará fazendo frutificar toda a obediência, tudo aquilo que o Senhor nos dá a fazer e que os resultados também irão frutificar. Muito obrigado. Eu quero abençoar a todos e pedir, Pai, que a Tua graça seja sobre cada vida e que o Espírito trabalhe abrindo o entendimento, iluminando a mente e que desça ao coração esse entendimento de reino, um entendimento de governo, um entendimento de crescimento, um entendimento com sabedoria para, ó Senhor, aproveitar as oportunidades que o Senhor dá. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Amém. Aleluias. Dando continuidade, vamos servir o Senhor com os dízimos e ofertas. Neste lugar